Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Authenticast, né, o podcast da Authent. Hoje eu estou aqui com dois ilustres convidados, né, o Alexandre Tyson e o Marcos Fagundes. Vamos para a apresentação, nada melhor do que eles mesmos se apresentarem, né? Alexandre, tu está com o microfone aí, pode te apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer ao Diego pelo convite aí para o Authenticast. Meu nome é Alexandre Tyson, eu tenho uma construtora incorporadora e eu trabalho já há alguns anos em execução de obras. Eu sou formado em engenharia civil pela Unicinos e fiz uma especialização em patologia e desempenho das edificações também pela Unicinos. E atualmente eu estou cursando um MBA em gestão de negócios. Muito bem. Marcos. Olá a todos, meu nome é Marcos Henrique Fagundes, eu sou engenheiro civil, sócio da Bases Arquitetura e Engenharia. A gente é um escritório de arquitetura e engenharia de Nova Petrópolis. Eu sou, como eu falei, engenheiro civil, formado pela Universidade de Caxias do Sul em 2017 e sou pós-graduado em MBA não, sou pós-graduado em gestão e coordenação de projetos em BIM. Então a gente trabalha com projetos e algumas execuções de obra também. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto aqui, né, é sobre execução de obra. Vamos falar sobre execução de obra, que é eu não digo o nosso dia a dia, assim, de você sim, né? O nosso aqui do escritório nem tanto, só que as coisas estão ligadas, né? Eu vejo que às vezes se fala muito em projeto ou escritórios e tal, e muito em execução, mas parece que às vezes as duas coisas não, né? O pessoal não une as duas coisas, né? Então, enfim, a gente achou interessante trazer esse assunto aqui, ainda mais com pessoas que estão no dia a dia, né, de execução de obra, para nos conversar um pouco o que pode melhorar, o que já melhorou nos últimos anos, né? Enfim. Bom, antes da gente seguir, eu quero pedir para o pessoal curtir a nossa página no Instagram, YouTube da Authent, né? Para não perder nada, a gente vai trazer agora, né, novidades a cada semana, cada 2 semanas, então siga a gente lá. Claro, aproveitando também para seguir aí a Bases, né? @Bases Projetos. Olha aí. E a Ast Incorporadora. Ast. Incorporadora. É ASTHE. E a OC Cloud, né? Que também é uma empresa do Alexandre aí, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela mais para frente, né? Isso aí. Muito bom. Alexandre e Marcos, vocês trabalham em obras, assim, desde quando que vocês acompanham obras? Eu comecei a trabalhar em obra em 2011. Eu comecei a trabalhar, então, na incorporadora e construtora da minha família, a construtora do meu pai, e de 2011 até 2020 eu atuei na Cast Empreendimentos, que é a empresa do meu pai, e depois desse tempo a gente criou duas novas empresas, uma para mim e uma para o meu irmão, onde meu irmão está construindo em Nova Petrópolis, que é a STH Incorporadora, e a minha é a Ast Incorporadora. E então, nesse período, deu para aprender bastante coisa, e o bom é que eu peguei a prática e a teoria na faculdade ao mesmo tempo. Então, eu consegui aplicar e tirar as dúvidas relacionadas à construção. E também é bem bom salientar, que nem tu falou ali, de projeto e execução, porque no meu entendimento, tem três pilares para ter uma construção muito boa, que é o projeto bem executado, com um briefing bem bom, assim, porque o cliente também tem que saber o que ele quer para vocês projetarem melhor, né? Sem dúvida. Então tem que ter um briefing bem definido, materiais de construção de qualidade e a execução com materiais de qualidade, executar conforme o projeto. Então, pé e é necessário para ter uma excelente construção. Sem dúvida. E assim, né? A gente vê muitas obras ainda, obras de grande porte sem engenharia interna, né? Sem um engenheiro na obra acompanhando essa obra. Então, poxa, não adianta eu ter um material de qualidade, um projeto bom e também não ter alguém lá, Sim, né, para exatamente. executar. Infelizmente, a gente enxerga muito isso ainda na volta. E Marcos? Eu
comecei efetivamente a ter bastante presença em obra, vamos dizer assim, a partir de 2020, quando a gente criou a Bases. Antes disso, durante a minha graduação e até depois dela, entre 2017 e 2020, eu não trabalhava em escritório de projeto ou em obra em si. Eu executava algumas obras, mas eu trabalhava numa outra empresa no setor metal mecânico. Então a gente fazia alguns projetos civis também, que estavam, vamos dizer assim, que faziam parte do projeto mecânico, mas eu não trabalhava então no dia a dia da obra. Mas pegando o gancho da pergunta, uma coisa que eu acho que é o maior problema hoje, não digo em obras de grande porte, mas nas obras em geral, de casas principalmente, é a falta de projetos. Que muitas pessoas acham que o projeto legal é o projeto para executar a obra. Então, às vezes chega numa obra lá, o pessoal está com uma planta de situação, localização, uma implantação, cobertura, uma de planta baixa de térreo mesmo, e estão construindo a casa, né? E em cima disso, às vezes eles querem que até acho que é um problema para vocês também, fazer um projeto estrutural às vezes, né? Mal e mal tem uma planta baixa. E não tem compatibilização, não tem nada. Então, acho que isso é um dos maiores problemas hoje no mercado em geral, né? E aí tu comentou, o pessoal acha que isso é o que precisa para executar a obra. Mas aí fica aquela pergunta. A pessoa que vai construir, vamos supor, o leigo que contratou um arquiteto, um engenheiro, sei lá, para fazer o projeto, ele não sabe, ele não tem o dever de saber. Então, se a gente for parar para pensar, eu acho que ele foi mal instruído, né? Olha só, a gente vai te fazer o projeto, tu precisa de estrutural, precisa de elétrico, hidráulico, arquitetônico, né? Compatibilizar tudo isso. Às vezes eu acho que não é explicado isso para o cliente. Talvez pelo medo de perder o negócio. Se eu falar que tem que fazer tudo isso, ele vai procurar outro profissional. Às vezes eu acho que até acaba, não sei se dá para chamar de má fé de alguns profissionais, porque o pessoal passa um orçamento, por exemplo, de um projeto só da arquitetura. E diz assim, vou te entregar projeto hidráulico, elétrico e tudo mais. Só que chega lá é só uma planta de pontos elétricos, né? Então não se tem dimensionamento de nada, não se tem lista de quantitativos de nada, e a pessoa acha que tá tudo certo. E daí realmente é onde entra a parte de faltar a instrução, né? Exatamente. E daí quando chega na obra é aquele desespero, porque não veio definido em projeto. Quem define às vezes é a mão de obra que está executando, ou o cliente tem que se envolver e às vezes ele não tem como se envolver porque está trabalhando, não tem tempo de ir na obra, né? E daí a obra vira um estresse. Quando na verdade não precisa ser assim, né? Exatamente. A ideia é justamente ter tudo definido e quando chegar lá já simplesmente executar, não ter definição, né? Exato. E assim no interior é comum isso, né? Sim. E também a pessoa vai pelo preço do projeto, olha, eu vou contratar o projeto mais barato. E às vezes o cliente nem quer, ele acha que é bom, né? Não, eu vou definir na obra. E aí depois as coisas não funcionam, né? Não foi planejado e... Exato, né? Então, infelizmente, acontece, né? Acontece muito. A gente hoje faz projetos, então, completos, né? Lá na Bases. E a gente vê também que a pessoa, ela... É até um pouco cansativo para o cliente, porque quando a gente começa a ter que pensar em tudo ainda na fase de projeto, a gente tem que definir muitas coisas. Perguntar muita coisa. Né? Isso. E às vezes a pessoa ela começa a ficar um pouco apavorada porque ela tem que definir muita coisa. Então, isso já rola um pouquinho de estresse, vamos dizer assim. Não é um estresse bom, né? Porque depois tu evita problema na obra. Porque na obra é muito mais complicado de tu definir. Porque às vezes tu não tem mais muita escolha. Né? Eu sempre digo para os nossos clientes, eu digo, se tu definir no projeto, tu economiza 3 vezes de tu não definir e definir na obra, porque se tu constrói errado, tu já pagou uma vez para construir, depois tu tem que pagar para desmanchar e tem que pagar para construir de novo como tu realmente quer. Exatamente. Então acaba ficando muito mais caro, então o projeto parece ser um pouco mais caro e um pouco mais trabalhoso no início, só que lá na frente vai ficar muito melhor. Até para complementar um pouco a ideia que existe a lei de Sitter, que é a regra dos 5. Então, na verdade, o projeto ele não é um custo, vocês têm que ver o projeto como um investimento. Porque R$1 gasto no projeto, se tu precisar definir a mesma coisa, a mesma atividade na execução da obra, vai custar 5.
Uhum. E se tu precisar fazer um retrabalho, alguma manutenção, vai custar 25. E se tu precisar fazer uma manutenção corretiva com o cliente morando dentro, vai custar 125. Então, o projeto ele é a base de tudo, literalmente. Então, um projeto bem executado, bem definido, começa no projeto, porque não adianta tu ter uma execução perfeita e o projeto não ser bom. E assim, isso até é bom para o executor, né? Quem está lá na obra executando, poxa, eu tô assinando RT para executar o projeto. Mas se não existe projeto, tu tá assinando para fazer os dois, né? Porque tu vai estar definindo na obra. E se alguma coisa der errada, vai sobrar para quem está executando. Né? Então... Exatamente. Então, mudar coisas na obra é muito complexo, é muito difícil. Por exemplo, tu tem a cozinha definida num ponto, daí tu quer mudar a cozinha para outro lugar. Quanto vai custar isso? Porque tu vai ter pilares no meio do caminho, tu vai ter outras compatibilizações que vão começar a dar errado, onde vão as tomadas, por exemplo, largura de portas, alturas da saída do esgoto, por exemplo, para não bater embaixo da cuba, de uma pia. Então, são uma complexidade, né, o projeto. Então, tem que se cercar de bons profissionais para eles te auxiliar para fazer tudo certinho. Exatamente, exatamente. Eu tenho um exemplo que é bem... chega tragicômico, dá pra dizer, que quando tu conversa com os pedreiros em obra, que é o seguinte, né? Como o pessoal tá acostumado a executar, a levantar parede, né? Com o projeto legal, acostumado não, mas normalmente, em muitos casos, é o que tem. Quando a gente entrega uma planta de paredes no osso, que daí eles não precisam ficar calculando, tipo, vou descontar o porcelanato e tal. O que acaba acontecendo? Eles começam num lado da casa e a diferença vai dar lá no fim, se eles calcularem errado. Então o último cômodo não vai fechar. E quando tu entrega uma planta de osso pra eles, nossa, eles ficam impressionados, assim, tipo, parece que tu tira uma responsabilidade deles, que eles trabalham mais tranquilo até. Sem dúvida. Então, acho que pra mão de obra, eles preferem isso, né? Microfone. Até para complementando ali a parte que nem ele falou que eles usam às vezes o projeto legal ele considera o reboco, e daí quando manda a planta do osso, que é o executivo, daí tu não precisa descontar esse reboco. E também, por exemplo, as janelas, as portas, por exemplo, uma porta de 80, tu tem que deixar 88 na execução, para depois os contramarcos, a medida fechar a folha de 80. Então, todas essas folgas, os pedreiros tinham que calcular na mão, assim, na hora da execução. Mas contrapiso, altura. Isso é uma coisa que na MDC Projetos aqui a gente sempre fala. Vai cotar um projeto, sempre cota, assim, o máximo possível para evitar cálculo na obra. O pedreiro não pode estar calculando. Isso que hoje tem calculadora, né? Né? Todo mundo tem o celular. Sei lá, anos atrás não tinha isso. Assim, não dá para o cara calcular lá. Né? Te põe no lugar da pessoa. Né? Tu tá ali, muitas vezes, né, tu fazendo um serviço, tá sujo. Como é que tu vai ficar pensando no sol? Tu tem que pensar no escritório, no ar-condicionado. É ali que tu tem que pensar. Na obra tu só tem que pegar, olhar e executar. Sim, com certeza. Vai dar muito mais celeridade, tu vai ganhar produtividade, evitar retrabalhos. E também é bom, tipo, em cada etapa, fazer conferências, né? Para ver se está tudo sendo executado conforme o planejado. Exato. Mas, Alexandre, tu que começou um pouco antes aí do Marcos, né? Tu começou em 2011. O que tu percebeu, assim, que evoluiu ao longo do tempo a execução, né? Na execução de obras, assim? Bom, primeiramente, eu acredito que a maior mudança foi nos materiais depois da norma de desempenho. Porque antes da norma de desempenho, pouco se preocupava no desempenho acústico, contra fogo, vários itens que não eram considerados antes. Não que algumas pessoas se importem hoje. Né? E até nós, tipo, nós da consultora Cast, até nós já sabia da norma, e projetos aprovados antes da norma não necessitavam atender à norma. Por exemplo, nós tinha aprovado em 2010 um projeto que a gente executou até 2018. Só que, mesmo não precisando atender a norma, a gente já estava colocando isolamento acústico entre lajes, então já estava pensando na norma. Então, os projetos novos, a norma já participava da concepção arquitetônica da unidade. Por exemplo, se um dormitório dividia, por exemplo, com uma cozinha de um outro apartamento, já era considerado uma parede dupla,
já pedia laudos da alvenaria para ver se atendia o isolamento acústico necessário. A laje, por exemplo, foi começado a fazer mais ensaios. Então, eu acredito que muita mudança da execução foi em decorrência da norma. Sim, Por exemplo, sim. selagem corta-fogo, selagem passiva, que poucos se usavam, nem se conhecia esse assunto, então veio muito à tona isso, né? Então, eu acredito que isso foi a maior evolução, assim, foi para uma mudança para melhor. Uma coisa que me veio agora, assim, como é que tu te atualiza nessa questão de norma de desempenho? Como é que tu fica sabendo dessas coisas? Ah, é complicado, não é fácil assim, tipo, que nem eu estudei na faculdade, eu vi algumas coisas assim por cima, mas não tão a fundo. Então depois eu procurei cursos para para melhorar esse meu conhecimento em cima da norma de desempenho. Mas tu participa também de um grupo, né? Sim, Do do Sinduscom. Fórum da Inovação, que é uma parceria do Sinduscom com a Unicinos. Então ali eles trazem muito conhecimento acadêmico para dentro da execução. Então, sempre quando o grupo tem alguma dúvida, por exemplo, eles têm problema em revestimento argamassado, reboco externo em fachada. Aí vem um consultor a nível nacional e dá uma palestra sobre o assunto. A própria Maria Angélica, que se dizem, tipo, o pessoal referenciar ela como a mãe da norma de desempenho, Sim. ela já foi umas 4, 5 vezes nesse grupo, então ela até diz algumas tendências, o que pode melhorar na próxima revisão da norma. Sim. Então, assim, a gente fica conhecendo. É importante, né? Tu ir atrás e ter esses grupos, justamente para tratar desse assunto, porque até mais no interior a gente vê que o pessoal tá meio, as empresas não se conversam, ninguém quer ajudar um ao outro, né? E ali são todas construtoras e todos estão tentando crescer juntos, né? Sim, exatamente. Então é muito importante esse passo até do Sinuscom e da própria Unicinos, né? Sim. Que... Porque é muito bom tu ter esse conhecimento acadêmico aplicado nas construções. Então, tipo, interagir, fazer essa relação, tipo, academia com a execução de obras. Então, ali a gente dá um salto muito grande na qualidade das construções. Sim, E até essa norma ela é boa porque daí ela é para todos, né? baliza, né? Baliza, e então todos os construtores que constroem obras residenciais de múltiplos pavimentos, aí tem que atender a norma de desempenho. Sim. Então, e é uma norma muito boa, e também não se atentem a apenas atender a norma, e sim tentem ir além, porque a norma, Pensar ela... no conforto do usuário, né? Isso aí. Parece que muitas empresas não... vou fazer, vou vender e se eu estou ouvindo o barulho do vizinho de cima ou não... Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta disso. Realmente. Porque Então... tem que fazer uma analogia. Qual é a diferença entre uma casa e um prédio? A casa tu vai ter vizinho em cima e do lado colado, né? Então a questão acústica, ela No pesa... prédio. No prédio vai ter vizinho em cima e vai ter vizinho do lado. Então, isso com certeza é a maior diferença. Então tu tem que investir bastante na parte acústica, que é uma parte muito importante. Sem dúvida. E Marcos, tu que acompanha execuções de obra, também trabalha com projetos, né? Projeto e acompanha execução. Que dificuldades tu vê, assim, na execução de obras ainda nos dias de hoje? Olha, como a gente tem toda a parte de projetos, acho que uma das principais dificuldades hoje, falando de como esses projetos chegam na obra, é a questão da leitura de projetos por parte da mão de obra. Porque tem, como tu falou antes, principalmente no interior, né? Onde tu não tem uma mão de obra que está tão acostumada a trabalhar em obras maiores, onde há mais treinamento, o pessoal já tem um pouco mais de conhecimento. É justamente eles, às vezes, quererem ignorar o projeto. Então, fazer com que essas pessoas sigam o projeto, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Fora isso, a questão hoje tem muita mão de obra que não é muito qualificada, né? Sim. Então, isso acaba ficando, se tu não tem uma mão de obra própria, no caso do Alexandre, que tem uma construtora, então tem a equipe dele, né? Já está acostumado a trabalhar nas obras dele, mas, no geral, isso tu não consegue criar uma padronização das obras. Sim. Então, acho que essa é a maior dificuldade, principalmente em construções menores, né? De casas, principalmente. E a gente não vê curso, né? Não. Por exemplo, vai falar com a construtora, ou sei lá, vamos falar de obras menores, né? Tem a equipe ali que vai construir uma casa. Aí tu perguntar se vocês fizeram algum curso de mestre, ou de pedreiro, ou de servente? Ninguém fez. O que tem de curso que eles fazem é
vem uma fabricante lá de porcelanato e dá um treinamento de instalação. Mas é muito esporádico, né? Dá para contar nos dedos aí quantos fizeram e quais cursos fizeram, né? Então, acho que isso é uma grande dificuldade que a gente tem, porque, querendo ou não, eu vejo que os projetos estão evoluindo de uma forma geral, só que a mão de obra não está tendo investimento e treinamento para eles acompanharem isso, né? Sim. E pior que assim, ó, hoje aconteceu um caso, olhei umas fotos de uma obra grande, com uma construtora grande, que a gente executou o projeto, e foi olhar as fotos e não condizia, não era a mesma coisa. Era um piso industrial que a tela era para ficar na parte superior, o pessoal botou na parte inferior e eliminou o espaçador. Gente, tem engenheiro na obra. O engenheiro não viu isso, sabe? Poxa, vai dar problema depois, uma obra que vai custar uma fortuna, e não, aí não é só treinamento do pessoal, né, mestre. Pô, às vezes até o engenheiro que está tocando a obra também, né? Não sei se talvez é desatenção ou se, bom, a construtora a ordem veio de cima e não faz, mas pô, o cara está assinando RT, né? Então, infelizmente falta esse tipo de eu acho que isso até é uma né? crítica à nossa classe, vamos dizer assim, porque querendo ou não, tem muita gente que eu estou executando a obra, mas não acompanha. Né? Eu já tenho experiência de alguns empreiteiros que a gente conversa, que eles falam, pô, eu pelo menos fiscalizo toda antes de concretagem, toda ferragem e tal. E eles falam, cara, tu é a primeiro engenheiro em obra minha que vem vistoriar. E às vezes, na primeira eles ficam meio desconfiados que tu tá tentando achar erro deles, mas depois acaba virando até um negócio bem legal, assim, porque quando tu acha, eles às vezes até desconfiam se eles não deixam alguma coisa pra gente achar, só pra ver se tá cuidando ligado, mesmo. Então, acho que isso é uma crítica à categoria de engenheiros também. Sem dúvida. Alexandre, e assim, nesse tempo que tu tá trabalhando em obra, né, e tal, tu percebeu que poxa, eu fiz lá 5 pavimentos no meu prédio e aconteceu um problema lá embaixo na tubulação de um banheiro, sei lá. Tá, mas aonde passa a tubulação? Como é que foi feito? Né? Será que a armadura estava certa? Tem essa dificuldade, né? Dificilmente o pessoal faz um diário de obra que tá lá todo dia tirando foto de tudo, né? Sim, é complicado essa Como é que parte. tu contornou essa situação? Bom, então eu comecei essa parte, que nem eu falei antes, do tripé. Por exemplo, vamos supor que tu entregou a obra. Aí deu um problema, vamos supor, deu uma fissuração numa parede de um apartamento. Aí o projeto, tu vai saber como que foi feito. O projeto estrutural, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, tudo tu vai saber, porque tu vai ter em arquivos PDF, salvo no computador, impressos. O material tu vai saber se tu comprou de qualidade boa ou não. E a execução? Ela foi feita exatamente como tinha que ter sido feita? Então, o que a gente começou a fazer há anos atrás? A gente começou a fotografar a parte hidráulica e as tubulação de ar-condicionado split. Para quê? Para o cliente, quando ele fosse instalar móveis, instalar alguma coisa, não ter perigo de furar algum cano, alguma tubulação. Então, só que foi isso, como é muita coisa para tu fotografar, é muito complexo, porque vários apartamentos são parecidos um com o outro. Aí eu tirava foto de um andar inteiro. Aí depois eu tinha que salvar no computador, do computador em pastas, do apartamento. Daí dentro do apartamento, qual cômodo que era aquela foto, para não me perder, né? Então eu perdia muito tempo para fazer isso. E às vezes chegava, eu queria tirar foto do hidráulico da cozinha. Eu chegava lá e já tinha reboco. Aí eu pensava, como que eu vou fazer agora? Aí eu pensei uma solução, cara, o encanador, quando ele faz a tubulação, ele sabe quando finalizou. Para ele não precisar me chamar, eu ir lá tirar foto, fotografar e fazer toda essa burocracia, que ele mesmo não tira foto. Sim. Então, em 2020, eu comecei a desenvolver um sistema para gerenciamento de obras. Então, a ideia inicial era simplesmente tirar foto, o encanador tirar foto do hidráulico e o instalador de split, da instalação do split. Essa era a ideia inicial. Só que tu vê, a lógica de tu fotografar, fazer da parte hidráulica é a mesma
para a parte estrutural, é a mesma para a parte elétrica. Então, a gente conseguiu extrapolar esse sistema de 2 serviços para todos. Uhum. Então, a gente começa desde a fundação, a ter o histórico da obra, até a limpeza do rejunte. Tipo, então é uma coisa, é um sistema, até aqui está na tela, a OC Cloud, que é obra conectada. Os próprios funcionários, colaboradores, eles podem fazer a captura das imagens. Eles alimentam o sistema. Eles alimentam o sistema. Aí tu, como engenheiro responsável, ou dono da obra, tu vai ter um usuário do tipo administrador, onde tu recebe essas imagens. Aí tu pode olhar a imagem e aprovar se ela está certa ou recusar se ela está errada. Tu pode recusar, por exemplo, por vários motivos. A imagem não saiu com uma qualidade boa, ou tu viu que a tubulação está feita de maneira incorreta, porque cada imagem tu pode, na hora de cadastrar um empreendimento, tu pode colocar o projeto, por exemplo, hidráulico de cada apartamento. Uhum. Aí tu vai pegar aquele projeto hidráulico e tu vai botar na tela juntamente com a imagem. Então tu vai comparar projeto e imagem. Consegue fazer uma conferência sem Senta na obra. necessariamente ir no canteiro de obra. Isso aí, exatamente. Daí tu pode até conferir remotamente. Vamos supor que tu tá viajando. Aí tu vai ver tudo que está sendo executado na tua obra. Sim. E o melhor de tudo é tu ter o histórico da obra. Porque já teve um caso no prédio que a gente entregou em 2021, o cliente ligou e falou, eu quero instalar somente a água fria no meu apartamento. E por padrão, a água fria é na direita e a água quente na esquerda. Sim. E o nosso encanador, ele é super bom, ele é muito detalhista, ele cuida de tudo. Aí eu falei para ele assim, conecta o flexível na direita e tu instala na tua torneira, vai funcionar. Aí ele me ligou e falou, não funcionou. Aí eu, do sofá da minha casa, abri a imagem da pia do apartamento dele, da cozinha, bem específico assim. Uhum. Aí eu vi que o encanador ali se confundiu e inverteu. Então eu falei para ele, muda do ponto da direita para a esquerda e tenta ver se funciona. Daí ele me ligou, funcionou perfeito. Se eu não tivesse essa imagem, Quebra a parede. eu ia pensar que o registro de gaveta estava emperrado, eu ia pensar que alguma coisa estava mal conectada dentro da parede, ia ter que quebrar a parede até achar isso. Assim eu achei a solução de casa em 10 minutos e já não precisei nem marcar no outro dia um horário com o cliente. E não gastou, né? E não Se gastei. tiver que fazer lá, que começar a quebrar e tal, quando Exatamente. já está lá. E agora, depois desse item, eu criei um item conferência no sistema. Quando tu vê uma imagem, tu vai conferir algumas coisas que tu tem que ver na imagem, para evitar esse tipo de problema, entendeu? Então, sim. O ideal é tu ver esse erro e o encanador consertar antes do reboco. Já ter tipo um checklist lá, tem isso para conferir. Isso aí, exatamente. Então, tu começa a instituir critérios para inspeções de serviços. Sim, bem legal. Marcos, tu já utilizou, né, esse sistema? Acho que eu fui o segundo usuário. Bem no início, ainda quando o Alexandre estava desenvolvendo, a gente começou a utilizar lá no prédio do irmão dele. E a gente pegou desde das fundações desse prédio. Hoje ele está na fase de revestimentos e instalações. Então a gente já tem todo esse histórico, bem como o Alexandre falou. E ele realmente ajuda muito. Sim. Ainda mais para quem, às vezes, quem confere aí laje, confere armadura em cima da laje lá, num dia com vento, e tem que estar com uma prancha A0 aberta e conferindo, sabe? Tu vai saber a diferença que é tu poder tirar uma foto e abrir no computador, dar um zoom simplesmente na viga que tu quer, no trecho que tu quer, e consegue conferir com a imagem. Então, funciona muito bem. Eu, pelo menos, utilizo nas obras ali e tá ajudando bastante. Às vezes até, como ele falou, tu chegar na hora errada, ou um pouquinho atrasado, né? Que depois que tá o reboco em cima já era. Daí é suposição que tem dentro. O que dá para fazer é tirar uma foto, faz uma marcação no Paint lá onde que era a tubulação, e é isso. E essa questão da organização também porque tu acaba perdendo as fotos se não for muito regrado na questão de... E tu não sabe onde é, né? Tem uma foto aleatória, tá? Qual é o banheiro, qual é a cozinha, né? Hoje se for até entrar na nossa cloud, nos apartamentos tu entra...
se não tiver lá o nome do que é a foto, tu confunde mesmo, É. sabe? É bem, bem claro isso. E imagina então sem toda essa identificação. E o legal do sistema é que tu também trava, né? O próximo serviço só pode ser executado se esse aqui for aprovado. Então não tem como, vou fazer o reboco antes de... Não tem essa, né? Isso, e eu acho uma outra coisa legal até do sistema, que como a gente estava falando de projeto antes, cada vez mais os projetos, seja de uma casa, seja de um prédio, a gente acaba gerando muito, muito desenho. Uhum. Então hoje pode pegar uma casa aí com 100, 150 pranchas entre todos os projetos. E o bom da C-Cloud é que tu consegue fazer com que a pessoa que vai executar determinado serviço, ela visualize no celular ou no tablet, onde ela estiver abrindo, a prancha que ela precisa para aquele serviço. Sim. Então, Não eu confunde, estou né? no apartamento 201 no banheiro. Ela vai clicar lá e vai abrir aquele projeto. Sim. Então, a economia também de plotagem é grande, né? E a visualização da pessoa, porque ela dá zoom, ela enxerga muito mais fácil e ela enxerga o que ela realmente precisa. Sem dúvida. E a atualização do projeto também, por exemplo, tu tá com hidráulico e fizer uma mudança, se tu tem a planta impressa na obra, para tu tirar essa planta, para não gerar confusão, no sistema, no momento que tu modifica o projeto, ele vai atualizar para todos os usuários. Sabe que isso é um problema sério, né? Até semana passada, um cliente nosso ligou, olha, tá faltando aqui uma armadura assim, assim, assado. Dá uma olhada ali no projeto, mas o projeto já estava atualizado aqui. E já foi impresso. Só que eles não substituíram na obra. Né? Sim, e aí, é bem complicado. Ok, nós vamos imprimir de novo, vem aqui, pega. Mas, pelo amor de Deus, chega na obra e descarta os outros. Não, nem guarda, descarta, né? Então, às vezes, falta essa... E, às vezes, o pessoal da obra nem fica sabendo que foi revisado. Né? Sim, não sabe. Então, é um problema, né? Sim, essa falta de comunicação, tipo... Essa, às vezes, tu pensa, é a parte mais fácil de controlar, só que também, ao mesmo tempo, é muito complexa. Porque até no sistema, daí a gente criou uma função de apontamentos. Por exemplo, se tu visualizar numa imagem um problema, para tu não mandar um WhatsApp pro funcionário, pro colaborador, tu simplesmente gera no sistema. Então, todos os históricos de conversa vão ter tudo salvo no sistema. Não vai precisar ficar pesquisando e procurando depois. Mas isso é muito bom centralizar num lugar, né? Sim. A gente vê, às vezes, aqui no escritório, alguém manda uma coisa pelo WhatsApp, outro por e-mail, outro pelo Telegram. Outra liga. Não dá, e tu vai perdendo a conversa, né? Então, se tu mantém um histórico e consegue organizar, ok, tem que fazer uma tarefa, tá lá, eu tenho que dar o ok que eu recebi, tô ciente e eu fiz, né? Sim. Então é muito melhor, né? E assim, para os dois, como vocês avaliam o uso do BIM? Né? Se fala muito em BIM, em projeto se fala muito em BIM, legal. Isso vai para a obra? Né? Isso está funcionando? Tipo, fiz o projeto em BIM e na obra isso muda alguma coisa ou continua tudo igual? Na minha experiência, essa última obra que eu estou executando é a primeira que foi feita em BIM. 100% dela, tanto arquitetônicos, complementares, o estrutural. Na minha opinião, assim, o BIM é fantástico. O BIM é muito, muito bom. Começa pela estrutura, porque às vezes tu tem alguma sapata, algum bloco, porque como é muita cota, muita medida numa planta 2D que vai dar armadura para a obra, fica um pouco difícil de tu visualizar como que é tipo ela tridimensional. Então, parte de estrutural é muito bom. Tu vê toda o esqueleto do prédio. Por exemplo, tu chega no volume da caixa d'água, no ático, daí tu sabe a altura. Se tem alguma viga invertida, ele é mais fácil de visualizar. Né? É visual. E também ele é muito bom questão de compatibilização. Porque tu vai ter certeza ali que a execução, por exemplo, hidráulica, não vai ter nenhum pilar no meio da parede. Ou no elétrico, se no elétrico tem duas caixinhas de tomada e um pilar no meio, vai ter duas descidas da laje, e não simplesmente conectando uma na outra. O que muitas vezes não acontece, né? A pessoa que está fazendo o elétrico não tem conhecimento estrutural, ou do estrutural não tem conhecimento do elétrico. Assim, pelo menos, claro, entra sempre uma terceira pessoa, né? A pessoa que vai compatibilizar. E ela vai indicar, olha, aqui alguém tem que mudar, né? Sim. Ou um ou outro. Então, na minha visão de execução de obras, assim, o principal ponto é a compatibilização. Essa ideia que a gente estava comentando no início, desse tempo do projeto economizar na execução.
Sim. Então, com isso, tu gera uma economia visível. E também os quantitativos de materiais também é muito bom, até para tu ter um orçamento, antes da obra começar, tu já tem uma ideia de gastos. Porque antes tu ia executando, por exemplo, eu vou agora comprar elétrico. Daí eu puxava a fiação num apartamento, aí multiplicava pela quantidade de apartamentos. Daí só ali eu ia saber a quantidade Tinha que ia certeza. precisar. Assim não, assim tu previamente já tem o conhecimento do quantitativo. Sem dúvida. Marcos, tu usa BIM ou não? Bom, eu sou meio suspeito para falar disso porque eu acho sensacional as ferramentas do BIM, né? Acho que hoje o BIM ele tá muito, eu posso dizer, todo mundo faz BIM, só que poucos sabem o potencial que o BIM tem, né? O pessoal acha que às vezes, eu modelei uma casa, modelei um ambiente em 3D, acha que está fazendo BIM. Só que o potencial dele é muito maior que isso, né? Acho que a gente é até difícil mensurar o ganho que a gente tem num projeto feito em BIM em relação a um projeto normal, porque claro que ele demora mais para ser feito e tudo mais, né? Mas que nem você falou, tem alguém que vai compatibilizar. A gente tem exemplos lá no nosso escritório de casas, não estou falando nem de prédio, né? De casas que às vezes a gente tem 60, 70 problemas que a gente encontrou depois dos modelos gerados e no processo de compatibilização. Só que um número que não dá para mensurar é o seguinte, eu estou lançando a parte elétrica, por exemplo. Eu já tenho todos os demais projetos, eu estou visualizando tudo que está acontecendo. Então, quanto problema eu vou evitar por estar enxergando o que já está colocado ali, né? Sim. Então, acho que o BIM é um papo aí para um podcast inteiro, Não, basicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que para a obra, como eu falei no início, a gente tem um problema de mão de obra para leitura de projeto e fazer com que isso chegue lá na ponta, mas acho que o pessoal aos poucos está conseguindo ver o ganho disso. Sim. Eu, na minha opinião, o ganho mais importante, além da questão da parte de clash, de compatibilização disso, eu não vou passar um pilar, pegar uma tubulação no meio de um pilar, coisas mais esdrúxulas assim, é a questão da assertividade que tu tem na camada, por exemplo, do contrapiso, na camada do reboco, na camada do porcelanato. E o quantitativo, que basicamente o que vira dinheiro é o quantitativo, né, numa obra. Então, acho que isso, principalmente na arquitetura, eu acho que é o mais difícil de a gente chegar lá com o quantitativo mais correto, mas dá para fazer, a gente já consegue fazer isso. E eu sou fãzaço. E assim, é engraçado porque, que nem eu falei lá no início, né? As duas coisas têm que estar juntas, tem que andar junto, projeto e execução. E teve uma vez que a gente fez um projeto, era uma estrutura muito complexa numa indústria, e a gente fez todo em BIM. A gente modelou, inclusive, a armadura toda em BIM, né? E um dia a engenheira da obra me liga e disse, olha, eu não estou entendendo onde vai essa armadura e tal, como é que faz? Mas olha só, abre o IFC e tá lá, tá tudo ali. Tu clicou na armadura, tá lá, a barra N1, é N2. Mas eu não tenho computador na obra. Sei lá, a obra acho que custou uns 4 milhões. E a construtora não conseguiu botar um notebook para o engenheiro da obra. Sabe? É que são coisas que não fazem o menor sentido, né? O tempo que eles perdem tentando, às vezes, entender né, e fazendo errado, fazendo de novo, pagava alguns notebooks na obra, né? É o que tu falou. Poxa, tu demora mais no projeto. Quem acha aí que fazer projeto em BIM é mais rápido e mais barato, não é, né? Não, nem um pouco. Sem dúvida, não é isso. Mas se ganha depois. É que na verdade tu está entregando muito mais informação. Na verdade, uma das armadilhas do BIM é tu saber até onde, ou melhor, a quantidade de informação que tu precisa entregar, ou que te gera algum ganho. Porque as possibilidades são meio que infinitas. O que tu pode extrair, né, dos modelos. De informação. Então tem que ver até onde é importante para não ter o famoso overmodeling do projeto em si. E então acho que ele demora mais porque tu tem que definir mais. Sim. Então, às vezes, a pessoa acha, se eu trabalho só com um projeto e eu vou migrar para o BIM, não adianta tu só ter conhecimento de projeto. Tu tem que ter conhecimento de obra.
Porque tu vai Exatamente. projetar como a pessoa vai construir. Exatamente. Então, não adianta. Se tu não souber como se constrói, tu não vai saber como se projeta. E não adianta fazer em BIM fazendo de um jeito que não vai ser executado. Então não é BIM. Isso Né? mesmo. Não vai funcionar. Pessoal, infelizmente nosso tempo aí já está se esgotando. BIM é um assunto para dar muito mais do que um podcast, eu acho. É Né? verdade. E agradeço aí a presença de vocês, foi muito legal, né? Bastante conhecimento. Peço de novo aí pro pessoal, né? Se inscrevam aí no nosso canal, no Instagram da Bases Bases, projetos. Bases Projetos, OceCloud, a Ast Incorporadora. Pessoal, vamos para o episódio 3, daqui a 15 dias, e fiquem ligados. Valeu, obrigado. Valeu. Essa hora do depois, assim, o Kivitz gosta de colocar, sabe? Pra fazer a gente passar Fica vergonha. preto e branco. Fazer a gente passar vergonha.